Na nossa última aula, a gente falou sobre a formação do Perfect com o verbo auxiliar haben. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Vamos falar do Perfect com o sein. Tá preparado? Então vem comigo. Eu sou Keila Lema, professora de idiomas, e seja muito bem-vindo ao Kikademy. Então vamos começar o assunto dando aqui uma olhada nesses dois exemplos. Olha só, no primeiro exemplo aqui, ich habe gelacht. E o que quer dizer isso daqui? Ich habe, olha só, com o verbo haben, né? Conjugado aqui conforme o sujeito. E aqui, o verbo lachen. Olha só, o verbo lachen, que é o verbo rir, né? É o verbo rir. Aqui no final da frase, no Partizip Perfekt. Olha só, esse verbo aqui, o verbo lachen, ele não indica nenhum deslocamento, ele não indica uma mudança de estado, né? Não é assim uma coisa que estava inteira e explodiu, não é uma coisa que era pequena e cresceu. Não, é apenas uma ação, você riu. Por isso, a formação do Perfect ocorre aqui com o verbo haben. Agora, olha esse próximo exemplo aqui. Ich bin gekommen. A tradução dessa frase aqui, ich bin gekommen, é o quê? Eu vim. O verbo gekommen aqui, na verdade, é o verbo quê? O verbo kommen, que é o verbo vir, né? Só que o verbo kommen, vir, você está vindo de um lugar, não é? Então aqui você tem uma ideia de deslocamento no significado do verbo. E é por isso que nesse caso o Perfect não vai ser formado com o verbo auxiliar haben, como no exemplo anterior, e sim com o verbo sein. Olha só, ich bin. Esse aqui é o verbo conjugado, o verbo sein, conjugado conforme o sujeito ich. Ich bin gekommen. Eu vim. É importante que duas coisas fiquem claras para você. Se o verbo principal da frase te der uma ideia de uma mudança de estado, ou se ele te der uma ideia de deslocamento, nesse caso, perfect, que é o tempo passado, né? Você vai formar ele usando o verbo sein e não o verbo haben. Vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Olha só, o verbo fahren, que é o verbo dirigir, gehen, que é o verbo ir, fallen, que é cair. Todos esses três verbos aqui, eles dão uma ideia de quê? De deslocamento. Olha só esse exemplo aqui com o verbo fahren. Wir sind nach Berlin gefahren. Nós fomos a Berlim, né? Wir sind, olha aqui o sind, conjugado, nach Berlin, gefahren, aqui no final da frase, no Partizip Perfekt. Olha só, gehen, du bist ins Bett gegangen. Você foi para a cama, né? Aqui, ó, bist, o verbo sein, conjugado aqui, conforme o sujeito do, e aqui o verbo gehen, aqui no passado particípio no final da frase, gegangen. O verbo fallen. Die Frau ist gefallen. A mulher ou a senhora caiu. Olha só, ist, aqui, verbo sein, conjugado, conforme o sujeito aqui, die Frau, sie, né? Sie ist, die Frau ist, gefallen, aqui no passado particípio. Agora vamos dar uma olhada nesses verbos aqui, porque neles você vai perceber que há essa mudança de estado, né? Olha só, o verbo sterben, que é o verbo morrer. Houve uma mudança de estado, não houve? A pessoa estava viva e ela morreu. No caso aqui, o cachorro, né? Der Hund ist gestorben. O cachorro, aqui, ó, morreu. Ist gestorben, morreu. Aqui o verbo sein, aqui, ó, conjugado. E o gestorben aqui, ó, sterben, ficou gestorben, no Partizip Perfekt. Olha esse próximo verbo aqui, explodieren, que é o verbo o quê? Explodir. Uma coisa estava inteira e explodiu. Logo, houve ali uma mudança de estado. Die Bombe ist explodiert. A bomba explodiu. Ist explodiert. O ist aqui, o verbo sein, conjugado. E explodieren ficou explodiert. Wachsen, crescer. Era pequeno e cresceu. Mais uma vez, há uma mudança de estado. Das Kind ist gewachsen. A criança cresceu. O verbo sein a gente conjuga e o wachsen vai ficar aqui na forma Partizip Perfekt. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui para mim, isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. Se inscreve no canal, vem fazer parte do Kikademy. Tchau, bis zum nächsten Mal.